Olá, estamos de volta. Esse é o canal Histórias e Coisas, e dessa vez vamos falar sobre 7 instrumentos de metal com palheta. Os instrumentos de palheta são uma categoria de instrumentos musicais que produzem som através da vibração de uma palheta. A palheta é uma fina lâmina, geralmente feita de bambu, metal ou algumas de plástico, que vibra quando o ar passa por ela, criando som. Existem diversos instrumentos de palheta, mas aqui eu vou mostrar para vocês os 7 exemplos mais notáveis. E em sétimo lugar está o acordeão, também conhecido como sanfona. O acordeão é um instrumento de palheta livre com fole, teclas e botões, muito popular em diversos estilos musicais, especialmente no forró e na música sertaneja no Brasil. Também é amplamente utilizado em música folclórica e popular. O ar é empurrado ou puxado através de palhetas livres dentro do acordeão, criando som. Existem diferentes tipos de acordeão, incluindo o acordeão diatônico, que tem uma disposição de notas que muda conforme o sentido do fole, e o acordeão cromático, que tem todas as notas dispostas de forma linear, permitindo uma maior versatilidade musical. O acordeão tem suas raízes na Europa, mais precisamente na Alemanha, onde foi desenvolvida no início do século XIX. No entanto, o conceito de instrumentos de fole remonta a culturas mais antigas como a chinesa, como sendo um instrumento que utilizava palhetas livres, similar às que são usadas no acordeão. Em resumo, o acordeão é um instrumento versátil e emotivo, capaz de produzir uma ampla gama de sons, desde melodias suaves até ritmos vibrantes, e continua a ser uma parte vital da música folclórica e popular em muitos lugares ao redor do mundo. E em sexto lugar está a gaita. A gaita é um instrumento de palheta livre que é tocado soprando ou sugando o ar através de orifícios alinhados com palhetas. É um instrumento musical de sopro bastante versátil e popular em várias culturas ao redor do mundo. Existem diferentes tipos de gaitas, cada uma com características específicas e utilizadas em gêneros musicais distintos. Aqui estão algumas informações sobre os principais tipos de gaitas. A gaita de boca, ou harmônica, tem suas raízes na Alemanha do século XIX. É composta por um corpo de metal ou madeira e tem uma série de palhetas livres que vibram quando o ar é soprado ou aspirado através dos buracos. A gaita de boca é popular em gêneros como blues, folk, rock e country. Gaita de foles. A gaita de foles tem uma longa história e está associada a várias culturas, incluindo a Escócia, Irlanda, Espanha, Galiza e Astúrias, e outros países europeus. É usada frequentemente em música tradicional e cerimônias, especialmente em festivais culturais e desfiles. Gaita ponto. Deriva dos instrumentos de fole europeus do século XIX. Tem uma série de botões ou teclas em ambas as extremidades que, quando pressionadas, permitem a passagem do ar através das palhetas internas. Inclui variedades como a concertina inglesa e a concertina anglo-germânica. Popular em música folclórica, especialmente em países como Irlanda e Portugal. Em resumo, a gaita tem um som característico e pode ser um instrumento solo ou parte de um conjunto, adicionando riqueza e textura à música. E em quinto lugar está o fagote. O fagote é um instrumento musical de sopro pertencente à família das madeiras e utiliza uma palheta dupla para produzir som. É conhecido por seu timbre grave, rico e expressivo, e desempenha um papel crucial em orquestras e conjuntos de música de câmara. A palheta do fagote é composta por 2 lâminas finas de cana, que vibram uma contra a outra quando o músico sopra. O corpo do fagote é feito de madeira, geralmente bordo ou abeto, e tem um tubo longo e cônico, dobrado sobre si mesmo para ser mais manejável. O fagote possui uma ampla extensão, cobrindo cerca de 3/8, desde notas muito graves até notas agudas. Possui um sistema complexo de chaves e orifícios que permite ao músico produzir diferentes notas. O fagote moderno evoluiu a partir do ykurtal e ou iducian, um instrumento de palheta dupla usado na Renascença. No período barroco, o fagote começou a ganhar a forma que conhecemos hoje, e sua utilização se expandiu para orquestras e música de câmara. O fagote é essencial na seção de madeiras das orquestras, frequentemente desempenhando papéis de apoio harmônico e contrapontístico, bem como solos expressivos. Utilizado em quintetos de sopros e outros conjuntos pequenos. Existem concertos e peças solo compostos especificamente para fagote, por compositores como Vivaldi, Mozart e Weber. O fagote é versátil e pode desempenhar várias funções em uma composição. Fornece a base harmônica e rítmica, especialmente em música barroca e clássica. Pode tocar melodias líricas e expressivas, devido ao seu timbre único. Além do fagote tradicional, existe o fagote contra, ou contrafagote, que é uma versão maior e mais grave do fagote, estendendo o registro ainda mais para as notas baixas. O contrafagote é frequentemente usado em orquestras para reforçar a seção de graves. O fagote, com sua versatilidade, é um instrumento fundamental em diversos gêneros musicais,
oferecendo uma gama expressiva que enriquece qualquer performance musical. E em quarto lugar está o oboé. O oboé é um instrumento de sopro da família das madeiras, conhecido pelo seu som penetrante e expressivo, é um dos instrumentos padrão da orquestra sinfônica. Originado provavelmente no século XVII, o oboé evoluiu a partir de instrumentos mais antigos como a charamela. Aqui estão alguns pontos principais sobre o oboé. O oboé é geralmente feito de madeira, como o grenadilo, embora alguns possam ser feitos de materiais sintéticos. Possui uma palheta dupla, que é responsável pela produção do som. Esta palheta é feita de cana e precisa ser substituída regularmente. O tubo cônico do oboé contribui para seu timbre característico. Possui várias chaves de metal que ajudam a controlar o fluxo de ar e a produzir diferentes notas. O som do oboé é agudo e claro, com uma qualidade que pode ser tanto doce quanto penetrante, o que o torna facilmente identificável em uma orquestra. É frequentemente usado para afinar a orquestra devido à sua afinação estável e som distinto. O oboé é comum em música clássica, mas também pode ser encontrado em alguns gêneros de música contemporânea e de filmes. O repertório solo para oboé inclui concertos de compositores como Vivaldi, Mozart e Strauss. Na orquestra, o oboé frequentemente toca melodias e passagens expressivas. É também responsável por solos importantes em muitas obras orquestrais. Tocar o oboé requer uma técnica de respiração precisa, controle sobre embocadura, posição e uso dos lábios e boca, e habilidade para manipular as palhetas. A afinação pode ser um desafio devido à sensibilidade da palheta às mudanças de temperatura e umidade. Existem diferentes tipos de oboés, como o oboé de amore, que é ligeiramente maior e tem um som mais suave, e o corno inglês, que tem um som mais grave. Em suma, o oboé é um instrumento que exige dedicação e prática, mas proporciona uma experiência musical rica tanto para os intérpretes quanto para os ouvintes. E em terceiro lugar está o clarinete baixo. O clarinete baixo é um instrumento de sopro da família dos clarinetes, caracterizado por seu registro grave e som profundo. Com uma construção maior que o clarinete soprano, possui um tubo longo e curvado, geralmente feito de madeira de grenadila ou ébano. Utiliza uma palheta simples e maior e uma boquilha adaptada para produzir sons graves e ricos. Consideravelmente maior, com um tubo longo e curvado. Boquilha e palheta, maior que a do clarinete soprano. Chaves e mecânica. Sistema de chaves complexo para facilitar a execução de notas graves. Qualidades sonoras. Profundo e aveludado. Ampla gama de notas, desde graves profundos até agudo. Reforço de linhas graves e solos melódicos. Bandas sinfônicas. Contribui com um som robusto e é utilizado para solos expressivos e linhas melódicas. É explorado em técnicas avançadas e exige controle devido ao tamanho da boquilha e palheta. Similar ao clarinete soprano, mas desafiador devido ao sistema de chaves. Em resumo, o clarinete baixo é valorizado por sua versatilidade e capacidade de adicionar profundidade e riqueza a diversos contextos musicais, desde a música clássica até o jazz e a música contemporânea. E em segundo lugar está o clarinete. O clarinete é um instrumento de sopro da família das madeiras. Seu som é produzido pela vibração de uma palheta simples, presa à boquilha do instrumento. Aqui estão alguns aspectos importantes sobre o clarinete. O clarinete foi desenvolvido no final do século XVII por Johann Christoph Denner, um fabricante de instrumentos alemão. Ele modificou o chalumeau, um instrumento de palheta simples, para criar o clarinete. Ao longo dos séculos XVIII e XIX, o clarinete passou por várias melhorias técnicas, como a adição de chaves que permitiam uma maior extensão e facilidade de tocar. O clarinete é geralmente feito de madeira de grenadila, mas também pode ser encontrado em plástico, especialmente em modelos para estudantes. Ele possui várias chaves e orifícios que o músico pressiona para produzir diferentes notas. A palheta é uma lâmina fina de bambu ou material sintético que vibra para produzir som. Ela é fixada na boquilha com uma braçadeira. Existem vários tipos de clarinete, sendo os mais comuns o clarinete soprano em si bemol e o clarinete baixo. Outros incluem o clarinete em mi bemol, o clarinete contrabaixo e o clarinete alto. A embocadura refere-se à maneira como o músico posiciona seus lábios e boca na boquilha. Uma boa embocadura é essencial para produzir um som limpo e consistente. O clarinete tem um sistema complexo de dedilhado que exige prática para dominar. Os músicos devem coordenar suas mãos para pressionar as chaves corretamente e mudar as notas rapidamente. O clarinete tem um vasto repertório na música clássica, incluindo solos, concertos e peças de música de câmara. Compositores como Mozart, Weber e Brahms escreveram obras importantes para o instrumento. Além da música clássica, o clarinete é usado em jazz, bandas militares, música klezmer e outros estilos populares.
Na orquestra sinfônica, o clarinete é parte da seção de madeiras. Ele pode desempenhar tanto papéis melódicos quanto harmônicos, frequentemente destacando-se em solos orquestrais. Por fim, o clarinete, em sua ampla e expressiva dinâmica, é valorizado por sua capacidade de se misturar bem com outros instrumentos e também de se destacar quando necessário. Na orquestra, ele é parte da seção de madeiras, destacando-se tanto em solos quanto em papéis harmônicos. E em primeiro lugar está o saxofone. Os saxofones são instrumentos musicais de sopro da família das madeiras, embora sejam feitos de metal. Eles foram inventados por Adolphe Sax em 1840. Sax criou esses instrumentos com o objetivo de combinar a potência dos instrumentos de metal com a expressividade e a agilidade das madeiras. O saxofone é amplamente utilizado em diversos gêneros musicais, incluindo jazz, música clássica, rock e música popular. Existem vários tipos de saxofones, classificados principalmente pelo seu tamanho e pela tonalidade. Saxofone soprano, um dos menores e mais agudos. Tem um som brilhante e é frequentemente usado em solos de jazz e música clássica. Saxofone alto, um pouco maior que o soprano, o alto é um dos mais populares e usados em uma variedade de gêneros musicais. É afinado em mi bemol. Saxofone tenor, maior que o alto, com um som mais grave e encorpado. É muito popular no jazz e na música popular. Afinado em si bemol. Saxofone barítono, um dos maiores e mais graves saxofones, o barítono é afinado em mi bemol e é frequentemente usado em bandas de jazz e orquestras de sopro. Saxofone baixo, ainda maior que o barítono, o saxofone baixo é menos comum, mas tem um som profundo e rico. É usado em composições específicas e arranjos orquestrais. Saxofone sopranino e saxofone contrabaixo são menos comuns, o sopranino é menor que o soprano e o contrabaixo é ainda maior que o baixo, cada um oferecendo um alcance de notas único. O saxofone consiste em várias partes principais. Feito de latão, onde estão localizados os orifícios e as chaves que modificam o som. Boquilha, geralmente feita de ebonite ou metal, onde a palheta é fixada. A palheta vibra para produzir o som quando o músico sopra na boquilha. A palheta é uma lâmina fina de bambu que vibra quando o ar é soprado através dela, produzindo o som do instrumento. As chaves, quando operadas pelos dedos do músico, abrem e fecham os orifícios no corpo do saxofone, alterando o comprimento da coluna de ar e, portanto, a altura da nota produzida. Desde sua invenção, o saxofone tem evoluído e se consolidado como um dos principais instrumentos em várias formações musicais. No início, foi utilizado principalmente em bandas militares e orquestras. No entanto, no século XX, ganhou destaque no jazz, tornando-se um símbolo deste gênero musical. Os saxofonistas utilizam diversas técnicas para produzir diferentes efeitos e timbres usando técnicas avançadas. Em resumo, o saxofone é um instrumento versátil e expressivo, capaz de se adaptar a muitos estilos e gêneros musicais. Sua popularidade continua a crescer, e ele permanece uma escolha favorita para músicos de todo o mundo. Espero que tenha gostado do vídeo e se gostou curta, se inscreva e ative as notificações, e até a próxima!